Muito boa noite, seja bem-vindo já ao Pontos de Vista. Já estamos para um olhar daquilo que foram os principais acontecimentos, numa semana marcada então pelo assassinato do edil de Nampula, Mahmuda Morani, pelos confrontos no norte do país, mais exatamente no distrito de Mocimboa da Praia, na província de Cabo Delgado. Vão ser dois os assuntos já analisados neste programa. Para já, mais sinceramente, boa noite, os dois. Boa noite. Vamos aos assuntos da semana. Começo então pelo Sinceramente, escolheu exibicionismo vergonhoso em Maputo. Boa noite. Nos últimos meses temos estado a ver aqui na capital do país, ou a testemunhar por via das redes sociais, vários atos de exibicionismo promovidos, muitos deles por jovens. Referimos-nos, por exemplo, à exibição de carros de alta cilindrada nas ruas do país, da capital do país, até por parte de jovens que, pela sua idade, nunca trabalharam, nunca oferiram um salário. Eventualmente são seus progenitores os que patrocinam tal tipo de viaturas. E, por outro lado, nas casas de pasto, têm surgido vídeos de jovens exibindo-se a pagar valores chorudos, altas contas em bebidas e outro tipo de acipipes, às vezes valores que rondam os 60 mil meticais, às vezes 50 mil meticais, e aqueles que fazem isso, passa-se o plenário, fazem a questão até de exibir aquilo que eles fazem como uma suposta demonstração de força ou de riqueza ou qualquer coisa do gênero. Acidentalmente, na última semana, estávamos nós numa casa de pasto aqui em Maputo, vimos dois jovens, testemunhamos dois jovens com um molho de mais, assim, de longe, de mais de 200 mil meticais, notas de 1000 meticais cada uma, pagarem uma conta de 30 mil meticais e a deixarem-se filmar por um ou outro, chamemos assim, comparsa seu. Achei aquilo, no mínimo, preocupante num país que ainda está à procura de si. Como certa vez disse Mia Couto, nós somos um país não de ricos, mas de endinheirados. Até talvez podemos adjetivar, mas talvez até de endinheirados, desavergonhados, no sentido de que eles próprios nem têm consciência da dimensão daquilo que fazem para um país civilizado. Achamos isto preocupante, achamos que deve merecer uma reflexão profunda por parte da nossa sociedade. Como se sabe, a família é o agente de socialização primária por excelência. Quem faz aquilo, certamente que há de vir de uma certa família, há de estar naturalmente a falhar alguma coisa nesse tipo de família, isso achamos nós. Então, este é um assunto que, na nossa opinião, deve merecer a reflexão de todos nós, porque é mesmo preocupante que tenhamos exibicionismos tais, até porque em certos países por onde já passamos, quando pagamos uma conta de 10, 15 dólares com recurso a uma nota de 100 dólares, às vezes todos ficam como que preocupados com aquela situação, tem que se chamar o gerente, às vezes até pode chamar a polícia, porque não é normal num país com uma economia bancarizada, chamemos de assim, circular-se com tantos valores monetários, dinheiro mesmo vivo. Achamos isso preocupante. Achamos que, eventualmente, as próprias associações do setor hoteleiro devem, em situações tais, eventualmente, ter outro tipo de cautela. Porque situações tais são desprestigiantes para todo um país, para toda uma sociedade, para todo um futuro que queremos construir como nação. Esta é a minha nota nesta semana. Mas escolheu como assunto da semana a violência cultural contra a PRM, mas? Muito boa noite. O tema que o Ericínio escolheu para a semana tem ligação com o que eu próprio escolhi. O tema que o Ericínio destacou um pouco a violência simbólica na nossa sociedade. Por via desta violência simbólica, acho que ali está mal titulado, é violência popular, não cultural contra a PRM. Popular, não cultural. Peço ao nosso realizador então para ajudar. Já reparou. Claro. E portanto, o tema que eu escolhi me vem do facto de que nos últimos tempos, cada vez mais, temos recebido notícias
de populares que se levantam e violentam instalações da polícia, da PRM, em sedes distritais, protestando contra o que consideram inoperância da polícia ou mesmo conivência da polícia com o crime. Últimas 2 semanas houve ocorrências deste género em Tete, em Chiuta e em Niassa, em Mandimba. Populares incendiaram instalações da sede da PRM, incendiaram residências de comandantes distritais da PRM, destruíram viaturas, umas vezes porque queriam que a polícia lhes entregasse supostos criminosos que, de forma reincidente, esses criminosos matavam pessoas, outras vezes porque suspeitavam que a polícia teria preso inocentes. Mas estes episódios não podem ser vistos de ânimo leve. São sinais evidentes de erosão do poder do Estado e que podem depois despoletar em crises muito maiores. Significa que a população está a não reconhecer a autoridade do Estado. E, em termos teóricos, diríamos assim, a ruptura do contrato social, em que a sociedade volta a pegar ela própria a violência e retira-a do Estado porque entende que o Estado não está cumprindo com o seu papel. Repito, pode parecer episódios isolados, mas é o seu conjunto que faz com que o Estado seja ou não reconhecível e temos, em consequência, os crimes que anunciou o Jeremias neste programa que vamos abordar. Portanto, há uma tendência cada vez crescente de sinais de que o Estado, no seu todo, o seu poder está a ser erudido. A população está a recusar o poder do Estado. A população está a querer recuperar a violência e fazê-la por si própria. Já passamos da fase dos lixamentos crônicos na Beira, já são ataques diretos e sucessivos às quadras da polícia. Isto deve merecer uma reflexão profunda da nossa polícia, do nosso Estado, para ver o que é que se passa, como é que se pode reverter essa situação, que não pode ser normal num Estado de Direito, como é aquele que se quer construir em Moçambique. Sobretudo, Tomás, quando isto acontece nas zonas rurais, é ainda mais significativo porque nas zonas urbanas existe sempre a tendência de a gente associar, portanto, as pessoas mais instruídas à ideia de revolta fundamentada, se calhar. Exatamente. Sim, sim. De copiar modelos, enfim, de alguma instabilidade até do ponto de vista de equilíbrio mental, enfim. Exatamente. Quando é no campo, de facto, é muito fácil o incêndio propagar-se rapidamente, porque muitas vezes está lá, digamos, o germe, está lá a revolta, basta alguém ver uma faísca num sítio, diz, é onde eu vou, e se incendeia todo o país a partir de pequenos episódios que podem parecer despercebidos, mas deviam merecer atenção muito séria do nosso Estado. Eu acho mesmo que a nossa PRM deve ter um trabalho muito forte de mudança da sua imagem, até a imagem do próprio uniforme. Eu acho que, se calhar, a própria fora do cinzento deve ser mudada, para começar por aí. Pode ser algo, digamos, cosmético, mas, de algum modo, a nossa PRM tem que começar um processo sério de reforma, de recredibilização, porque é o contacto primeiro que a população tem com o Estado, é com a polícia. Não tem como, no meio rural não há Estado, a não ser a polícia, o primeiro elemento que simboliza o Estado. E se esse elemento do Estado é vandalizado, então o poder do Estado está mesmo ameaçado. Muito bem, vamos aos assuntos que elegemos, como disse, vamos começar a olhar então para o assassinato do presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula, em pleno dia de paz, quando ainda celebrávamos o dia de paz, com as autoridades a nível central, liderados pelo Presidente da República e um pouco por todo o país, os governadores provinciais, os presidentes dos municípios, incluindo o próprio finado Muda Murano, foram à Praça dos Heróis nas respectivas províncias celebrar então esta data. Ao final do dia mostrou-nos que muitos dos discursos que se praticam no nosso país sobre a paz não são genuínos, e a prova disso então a forma como ele foi assassinado ao final do dia.
Tomás, vou começar por ti. Queria uma leitura a este assassinato do presidente do município de Nampula. Para já dizer que é claramente chocante, horripilante e inaceitável que tenha sido praticado ato tão cobarde e tão vil contra o cidadão Mahmoud Amoran. Seja quais forem as motivações, não justificam a eliminação física de alguém de forma tão bárbara como aconteceu em Nampula. O fato de ser um dirigente político atrai a que os comentários considerem este ato como um ato de motivação política. Pode não ser, pode não ser. Temos de colocar todas as hipóteses na mesa de análise para não nos bloquearmos na visão investigativa. De qualquer modo, também é impossível não associar esta morte, ou pelo menos não suspeitar que haja motivação política, visto que o Sr. Mahmoud Amoran era uma figura política com intervenções bastante acutilantes e encontrando desacordos em círculos políticos onde ele próprio esteve associado. E, portanto, também se compreende que algumas análises associem diretamente a sua morte às clivagens políticas de que ele era o centro. Mas repito que não podemos bloquear a investigação sujeitando-a a uma única fonte ou uma única causa, como sendo causa política. De qualquer modo, esta ocorrência no dia do Acordo Geral de Paz ou do aniversário do Acordo Geral de Paz, 25 anos, manchou profundamente como que é uma negação ao espírito de paz que essa data queria significar. E, portanto, aquilo que é de esperar, esperamos de forma legítima e veemente que aconteça, é que tão depressa quanto possível a polícia nos traga informações descrevendo claramente o que se passou, para que se eliminem todas as especulações, uma vez por todas, e todo mundo fique a saber quem são os autores materiais e, eventualmente, autores morais deste crime hediondo. Porque, infelizmente, é bom que se diga, não temos na nossa sociedade uma polícia que se habitue a nos informar sobre os autores de crimes hediondos como este. Lembro-me do assassinato bárbaro à luz do dia do professor Gilles Sistak. Já passam quase 2 anos, não temos informação alguma e quando falta informação, a população, a imprensa se põe a especular, porque ninguém está a aparecer em tempo útil a esclarecer e a dissipar dúvidas. Eu espero que este caso, visto que tem envolto em manto político, por favor, a polícia, a investigação criminal, nos traga informação concludente e credível, tão depressa quanto possível, a que se eliminem especulações, porque estamos entrando numa área política sensível, numa época eleitoral que se aproxima. Então, há toda a necessidade de que a polícia, de facto, nos esclareça depressa e com precisão o que se passou em torno deste bárbaro assassinato do edil de Nampula, Mahmoud Amoran. Tenho medo que Tomás esteja a pedir o impossível. Mas é o que nós podemos olhamos pedir. para o histórico, qual é o assassinato, tirando o Carlos Cardoso, que foi já em 2000, foi esclarecido, Tomás. Mas não temos outra fonte a não ser pedir que esclareça isso. Porque, eu repito, o manto político que envolve este assassinato pode nos levar a uma espiral, também, talvez de violência mesmo, com ideias vingativas erradas, porque ninguém esclarece a causa verdadeira e definitiva deste assunto. Então, é de todo importante que quem de direito realmente perceba que há nisto um interesse político muito grande para que se esclareça este crime, tanto para quanto possível. Salema, eu ouvi a tua opinião. Num Estado em que se habituou, infelizmente, a assistir impávida e serenamente a assassinatos de políticos, figuras proeminentes da sociedade, intelectuais, sem que haja absolutamente nenhum esclarecimento. Também o caso do deputado do Renamo, morto o ano passado, o Jeremias Pondeca. Onde é? Esquecemos A lista é desse enorme, caso também. é enorme. Sim.
Sim, começo com dois breves pontos, não necessariamente ligados, mas também não desligados. Primeiro, a polícia. Acho eu que pela dimensão daquilo que Mahmoud Amran era, enquanto representante de todos os municípios, representante eleito, sublinho, diferentemente do administrador que é nomeado, que enquanto representante eleito, acho eu que se esperaria da polícia que estivesse a comunicar por via ou do comandante-geral da PRM ou por via até do próprio ministro do Interior. Mas, entretanto, até aqui é um porta-voz que tem estado a comunicar aquilo que está acontecendo. Parece um assunto de só menos importância, com todo o respeito que tenho com o superintendente, acho que é isso, Dina. Acho eu que esse tipo de situações, pela sua dimensão, pela sua carga política, um outro nível dentro da polícia, talvez abordaria melhor aquilo que está a acontecer do ponto de vista de operações policiais. Por outro lado... É sido recorrente esta forma de comunicação das próprias autoridades policiais? Exatamente, que eu particularmente acho uma falha. Por outro lado, pela primeira vez, o chefe de Estado, o Presidente da República, o Sr. Filipe Jacinto Nunes, reagiu de forma até imediata, diferentemente do que sucedeu quando foi dos assassinatos do professor Sestac, quando foi do atentado à vida do secretário-geral da Renamo, o professor Macuana, etc, etc. Acho que é uma mudança, está de parabéns o chefe de Estado, porque é também comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança. Acho que é bom transmitir, solidarizar-se, dar sinal e solicitar as próprias autoridades na sua própria voz que esclareçam no mais curto espaço de tempo possível. Sobretudo mostrar que o Presidente da República não está indiferente a todas estas matanças que estamos a assistir. Exatamente. Yeah. Quanto ao assassinato como tal de Amran, bem, não sou nenhum especialista em investigação policial, tudo o que irei dizer são apenas leituras possíveis de um cidadão talvez informado, ou que está sempre a par daquilo que são as grandes notícias, os grandes acontecimentos. Por um lado, o contexto em que o assassinato ocorre faz com que seja impossível inferir que há de ter motivações políticas. Naturalmente que essa não será a única janela a ser considerada pelos investigadores policiais, mas é uma janela da qual se não pode desligar em termos de uma investigação policial. Nos últimos dias, Mahmoud Amran tinha até que... Raramente se mata um político por outras motivações. É evidente, por uma questão de ciência, de investigação, não se fecha as outras hipóteses. Não se mata um político porque nos devia dinheiro, porque por uma outra razão, necessariamente 98, 99% de probabilidade terão a ver com a sua atividade em tanto político. Exatamente. Pelo menos esta experiência a nível contexto mundial. Exatamente. Por outro lado, muita gente está a associar o assassinato ao MDM, o partido político dirigido por David Semango. Disse que dadas as divergências, as desinteligências que ele nos últimos 18 meses basicamente tinha com a liderança, a gestão máxima do MDM, logo hão de ser eles que engendraram esse ato. Bem, eu acho que é uma leitura precipitada. O MDM como tal, não sei se necessariamente, talvez o MDM pode acabar sendo cúmplice pela forma como geriu ou não deixou de gerir essas desinteligências, falo da sua direção máxima, mas pode ser que, sublinho, pode ser, não estou a concluir, que alguns elementos do MDM, sem que ninguém tivesse dado uma orientação, eles próprios tenham pensado em engendrar um ato tal. Digo isto tendo em conta que nos últimos 3, 4 meses parece que os membros da Assembleia Municipal estão sem seus vencimentos, sem seus salários mensais, uma vez que no âmbito diferente que mantinham com o presidente agora assassinado, eles não tinham
Mahmoud Amoran estava à espera que aprovassem a revisão de um certo orçamento. E muitos destes, de acordo com relatos e notícias de Nampula, nos últimos dias da vida de Mahmoud Amoran, dirigiam-se sempre ao seu gabinete de trabalho, ameaçando-o até de morte, a exigir que ele pagasse-lhes os salários que eles eram supostamente devidos. Mahmoud Amoran queixou-se à polícia, solicitou que já tinha nos últimos dias. Por outro lado... Isso seria uma espécie de leitmotiv. Exatamente, será uma espécie de leitmotiv. Entretanto, a investigação policial, se houver de forma concludente desta vez, ela é que será talvez a única forma de se esclarecer aquilo que terá sucedido. De todas as formas, pode ser que existam outros grupos políticos que possam se ter aproveitado do momento, tenham se ter aproveitado do facto de, a partida, já existia um suspeito natural engendrarem aquele ato macabro. Há um livro cujo autor não me ocorre agora, cujo título é As 33 Leis de Guerra. Na terceira lei, nos diz esse livro que para acabar com um inimigo sem deixar rastros, temos que usar a arma do próprio inimigo. E no momento em que dentro das fileiras do próprio inimigo há desinteligências, há desavenças visíveis. Okay? Então, para dizer que várias leituras podem ser feitas, tendo em conta, partindo do pressuposto de que há de ser muito provavelmente um assassinato político, mas, entretanto, só a polícia tem a ciência e competência para esclarecer o caso, sendo essa situação desta vez. E, de uma ou de outra forma, como jovem, gostaria de terminar por enquanto dizendo que, num contexto em que muitos de nós jovens, a quem nos foram confiadas tarefas de gestão pública, temos estado talvez a falhar num e no outro caso. Mahmoud Amoran, na minha opinião, era aquele que estava a dar mostras de que, afinal, há jovens capazes, há jovens possíveis. Aos 40 anos chegou a presidente do município, eleito, estava a fazer um trabalho visível. Eu vivia em Nampula em 2000, visitava Nampula 6 ou 8 vezes ao ano, sei o que estou a dizer, diferentemente daquilo que vimos quando foi da governação do Dr. Dionísio Xerewa, do Dr. Castro Namuaca. Agora, em 4 anos, com Mahmoud Amoran, Nampula estava bem diferente, estava uma cidade aprazível, uma cidade limpa. Esta é uma homenagem que eu gostaria de fazer ao Mahmoud Amoran e sua família por aquilo que estavam a apresentar e a oferecer ao país. Eu quando falava do leitmotiv, há uma linha de investigação óbvia. Quando há um assassinato, a polícia pergunta quem tinha interesse direto na morte deste. E a partir daí eliminam-se as hipóteses. A todos é feito para o imaginário popular a um culpado. Basta vermos o que aconteceu nas cerimônias fúnebres ontem em Nampula. Percebe-se toda aquela carga emotiva das pessoas, por exemplo, contra David Simango, como assistimos nas imagens, contra o MDM. E no imaginário popular, o culpado é o MDM. O MDM, na sua globalidade, e esta globalização é uma globalização inevitável, mesmo tendo sido um elemento que estivesse a agir a título meramente individual, mas associado ao MDM. Que tipo de consequências políticas é que acha que isto pode ter de nós? Bom, o MDM, em particular? Sim, eu penso que, como bem diz o Jeremias, criou-se uma crença popular. É uma crença popular que associa a morte do Idil ao MDM, ainda que não seja este o facto. Mas o fato de que a sua morte... sempre a linha de investigação óbvia é necessariamente essa. Pois não. Mas o fato do clima que existia entre o Idil, ora morto, e o MDM, associa um pouco a sua morte a esta clivagem. E qual é a motivação imediata pública dessa clivagem? Por aquilo que o próprio Amoran dizia, e dizia o Amiúde, ele seria uma espécie de resistência a instintos corruptos dentro do partido que queriam eventualmente servir-se do município para benefícios não legais, aos quais ele teria resistido. E ao resistir, teria nascido uma campanha contra ele,
inclusivamente acusando de ter comprado património em Portugal com o dinheiro do município. É aí onde aparece em público essa clivagem, quando ele volta de Portugal e dá uma coisa de imprensa, explicando que tem os filhos em Portugal, sim, mas os tem com recursos próprios, até porque ele era homem de negócios muito antes de ser edil de Nampula e, portanto, podia provar que se tem os filhos em Nampula, tem-os com os seus próprios recursos. Portugal, sim. E a partir dali cresceu este clima de tensão entre ele e a liderança do MDM. Principalmente houve militantes do MDM que em público disseram, chamaram-lhe nomes, deram ingrato. Então, é todo este clima que cria na população esta crença, esta associação ao MDM. Mas repetimos nesta mesa, é bom que a investigação não parta apenas desse princípio, não feche as hipóteses de investigação, como bem dizia o Ericino, pode ser que, mesmo na tradição africana, não é? Uma família onde há desavenças é onde entra o feiticeiro mais facilmente. Aproveitando-se do clima de desavenças, ele entra e faz o seu trabalho. Pode ser que não seja obra imediata de alguém do MDM, mas alguém que, tendo-se apercebido do clima de tensão entre o edil e o MDM, se aproveita esperando que a culpa seja tirada, obviamente, ao MDM. Também o Amurano era um homem de negócios, tinha uma vida privada de negócios, tinha até onde foi morto, dizia-se que acabava de visitar a sua própria farmácia em Nampula. Então, temos que abrir as portas a todas as investigações para não ficarmos bloqueados como única hipótese. Agora, esta hipótese tem este fundamento de que, aparentemente, ele foi vítima da sua incorruptibilidade, da sua retidão, de ser um homem reto, que não se deixava corromper, e isso ter criado um clima de tensão com a liderança do partido, do qual anunciou oficialmente que se distancia e que ia concorrer, portanto, às eleições autárquicas já não como MDM, não disse se ia formar um partido político ou ia como independente, mas isso também, esse seu anúncio deu mais ira, eventualmente, ao MDM, que podia haver, nessa hipótese, a frustração de um segundo mandato em Nampula. Então, há toda uma série de elementos políticos em torno disso que nos levam a repetir que a polícia deve agir o mais rápido possível e aparecer com esclarecimento desse caso. Salama, eu queria ver também a tua opinião. Eu quando dizer as possíveis consequências políticas que isto pode ter no imaginário popular, esse imaginário popular é o que vota. Sim. A partir da altura, eu vi alguns dísticos que se constrói a ideia de que o Mahmoud Amrano foi assassinado porque recusou pactuar com as práticas que lhe eram impostas pelo MDM e decidiu sair. Foi assassinado por ter saído. E um dos discos dizia assim: David saiu da Renamo e não foi assassinado por alguém, mais ou menos isso, não é textualmente, mas mais ou menos isso. Isto pode ter, portanto, repetimos esta ideia, esta é uma hipótese que está a ser colocada pelos populares, obviamente uma investigação policial não se pode basear no vulgo, de olhar para elementos, não é sempre o óbvio, quem tem interesse direto na morte deste é o tal fulano, logo é o assassino, não. Precisa estabelecer um nexo de causalidade entre os vários elementos. Não, em termos políticos é óbvio que se fôssemos hoje fazer sondagem sobre se o MDM ganhava eleições em Nampula, talvez não ganhasse. Talvez não é. Essa é a primeira relação, hoje por hoje, não é? Quanto a esta crença, esta associação, repetimos que é apenas crença. Salame. Sim, antes desse ponto em concreto, entre as consequências políticas, acho eu que há uma outra provável hipótese que a polícia deveria seguir, que é esta. Mahmoud Amrano, como qualquer outro edil comprometido com o desenvolvimento da sua autarquia, ele próprio empenhava-se em verificar que parcelas da autarquia estão ociosas, no sentido de que há pessoas, há grupos que as têm, que as detêm, que possuem relevantes títulos há 5, 10, 15 anos, mas entretanto não há nenhuma exploração em concreto. Outros, ainda por causa de Nampula, estou informado, há que são detentores de parcelas em zonas que de princípio são reserva de Estado.
ele próprio cuidou de corrigir essas situações. Há de haver até processos em tribunais. Portanto, acho que essa é outra janela de investigação que deveria interessar a polícia, até porque, pela forma como o assassinato ocorreu, aquele atirador há de ser profissional. Usou pistola, não a KM, só 3 tiros, e parece que saiu à vontade, já certo de que tinha cumprido o contrato, entre aspas, que assinara para efetuar aquele assassinato. Então acho eu que isso tudo deve ser investigado. Quanto às consequências políticas, não é preciso ser grande analista político para concluir que o MDM há de ser o maior prejudicado com este incidente, até porque os próprios populares de Nampula, que encheram as ruas ontem, talvez aquele cenário, sob o ponto de vista de políticos, só se igualaria aquilo que viu-se em 86, quando foi do assassinato do presidente Samora Machel. Outro ato equiparável é o de Zaida Songa, que é Maputo, que não era política, era cantora. Aquilo é prova inequívoca de que Amurani era, digamos, um indivíduo querido pelos nampulenses. A sintonia que havia entre os munícipes e o próprio... Exatamente. Vimos munícipes de pé descalço, vimos munícipes, talvez assim, de todas as faixas de idade, vimos elementos da sociedade civil, vimos representantes de vários partidos políticos, vimos representantes de várias associações profissionais a homenagearem o edil nos 3 momentos da cerimônia fúnebre. Achamos que isso é prova inequívoca de que ele era mesmo muito querido, e tendo em conta que pelas reportagens, todos aqueles que usaram da palavra quase que acham que é o MDM o culpado pelo sucedido. É claro que, sendo esses os que votam, a justiça popular já está feita. Para o povo, ainda que a polícia esclareça, o tribunal apareça com outros indivíduos, julgue, os condene, sob o ponto de vista político, já há uma sentença. O condenado em sede dessa sentença popular é o MDM, tendo em conta o contexto, aquilo que acontecia. O MDM, ele próprio já há de estar ciente disso, porque alguns elementos do MDM dizem que está-se a pretender matar o MDM com este incidente. Eles próprios não são ingênuos, sabem que, do ponto de vista de consequências políticas, as terão, e de forma muito forte. E aí uma imagem muito forte do MDM, que aparece como terceira força política do país, livre de sangue. O partido no poder fez guerra, Arnam fez guerra, o partido no parlamento sem mancha de violência. E este elemento aparece, digamos, como um pingo de sangue na cara do MDM. Repetimos, sem que isso seja a verdade, porque ainda não há dados policiais, mas em termos de imaginário popular, há um primeiro gota de sangue em torno do MDM, naquilo que a população crê que seja. Aliás, Jeremias, um último ponto, se me permite. Há 2 dias ouvi na Rádio Moçambique um dos membros da CNE, um doutor em Direito, sublinho, doutor em Direito. Acho que é vice-presidente da CNE, também ouvi. A dizer que se Nampula vai ou não a eleições intercalares depende única e exclusivamente do governo, do Conselho de Ministros. Achamos nós que essa leitura é no mínimo problemática, depende da lei. O governo, o que terá que fazer é efetivar aquilo que decorre da lei. Nesse caso, a lei é clara, tem que haver mesmo eleição. Até porque a marcação de eleições, em quaisquer circunstâncias que seja, é por proposta da Comissão Nacional de Eleições. Quando o governo recebe uma proposta, isto a propósito das possíveis intercalares em Nampula. Exatamente. O governo recebe uma proposta da CNE e delibera em função dessa proposta. E sempre nos termos da lei. Sempre nos termos da lei. Exato, acima de tudo como... Esta é uma daquelas situações que vemos muitos gestores políticos já estarem em cima da lei, mesmo em circunstâncias muito óbvias. Exatamente. Mas ninguém quer melindrar o governo, porque sabe que isto de marcar eleições intercalares tem uma dimensão política muito grande. Marcar intercalares ou não marcar
tem impacto naquilo que vai acontecer nas eleições ordinárias, digamos, em 2018. Portanto, o abrigo da lei tem de ser marcado, as eleições dentro de 15 dias têm de ser marcadas, elas têm de ter lugar nos próximos 45 dias. E, portanto, percebe-se claramente que o próprio membro da CNE, que foi o vice-presidente, que está em cima do muro, não assumiu uma posição a dizer, bom, se for, o Morano morreu quando faltavam 12 meses e 6 dias, se não estou em erro. Portanto, o abrigo da lei, a lei fala de até um ano, portanto, 1 ano e 6 meses é já mais do que 1 ano. Portanto, há eleições, sim. Termos da lei, tem que haver, sim. Percebe-se que ele não se quis pronunciar sobre isso e não se percebe porquê. Não, faltam até 14 meses para o fim do mandato. Ele tomou posse no dia 7 de fevereiro de 2014. Pois, 1 ano e 6 meses é para a realização da eleição. Pois. Entretanto, há a dimensão do mandato como tal, que termina a 6 de fevereiro de 2014, um dia antes daquele tomado de posse, perfeitos 5 anos. Então, acho problemático, acima de tudo, como jurista, ver um colega, acima de tudo, um PhD em Direito, a manipular a lei por motivos que eu nem conheço. Não sei como é que os estudantes desse colega se sentiram a ouvi-lo naquele amaranhado todo. Achamos nós que aquele que não está em condições de se pronunciar tem uma opção que é apartar-se da imprensa, que é livrar-se do que aquele tipo de intervenções vergonhosas para toda uma classe. Vamos para o segundo tema. Esta semana também foi pródiga em violência no símbolo da praia. A violência, então, que teve contornos mesmo de confrontação militar entre a polícia e um grupo cuja identidade ainda está a esclarecer, pelo menos do ponto de vista formal, parte das nossas autoridades, que, tal como no caso anterior, estão a fazer por via do porta-voz, numa situação de confrontação, de uma grande confrontação. As autoridades, ao mais alto nível, têm-se mantido muito à margem disto, como se fosse apenas um simples ato que aconteceu. Que é certo é que um município esteve em polvorosa durante 2, 3 dias e ainda está, pelo menos pelas notícias que nós estamos a receber. Há várias mortes, há confrontos entre um grupo com a polícia. Foi necessário então a polícia reforçar-se com meios de guerra, de facto, para que se esclarecesse. Pelo menos até hoje, domingo, ainda não houve um posicionamento dessa verdade. Sinceramente, queria ouvir a tua opinião relativamente a uma ação que parece ter dentro de si algum acto de terrorismo. Até agora, o terrorismo era uma coisa lá distante para nós, que acontecia aos outros. Poderemos estar também a incubar situações de terrorismo aqui internamente. Mas queria ouvir a tua opinião. Sim, há alguns meses visitei alguns distritos da província de Cabo Delgado. 3 dos administradores com quem falei, administradores distritais, não vou referir os distritos, 3 dos administradores distritais com quem falei, desses distritos todos, 6 distritos que visitei, referiram-se à existência de focos de terrorismo, segundo eles, com motivações islâmicas, e segundo referiram, já tinham alertado autoridades superiores ou relevantes sobre essa questão, e segundo eles nada estava a ser feito no sentido de controlar a situação ainda cedo. Devo confessar que achei até um pouco exagerada a leitura que esses administradores partilharam, mas nessa última semana, quando vi o que sucedeu na Mocimba da Praia, logo recordei-me daquilo que eles tinham dito 3, 4 meses antes. A reportagem de Francisco Malhado que exibimos hoje confirma exatamente esta tese, no sentido de que as autoridades tinham conhecimento, portanto, o município tinha conhecimento, as autoridades ao nível do governo distrital tinham conhecimento, ao nível do governo provincial tinham conhecimento da existência destas células ao nível do distrito municipal da Praia. Exatamente. Fala-se... Tinham conhecimento desde 2014. Exatamente. Fala-se de uma certa facção ou seita associada ao Al-Shabaab. Entretanto, talvez sim, talvez não. Porque se calhar não é tanto a designação, são as práticas. Exatamente, as práticas. Acho eu que a avaliar a partir daquilo que a própria polícia diz. O que nos diz a polícia? Diz que todos são moçambicanos.
moçambicanos ali daqueles distritos, Macomia, Mocimbo, a Palma, etc. Isso mostra que a situação é muito mais séria do que se poderia supor, com recurso a um discurso rápido de que é Al-Shabaab, são indivíduos provindos dos países vizinhos, mas, entretanto, parece que não é este o caso. Logo, a questão que surge é o que há de estar a motivar a ocorrência desse tipo de situações. Acho eu que esta é uma situação que o nosso governo deve tomar a peito e não é uma situação da competência apenas da polícia. Acho eu que profissionais como antropólogos, sociólogos, especialistas em relações internacionais, etc., etc., devem rapidamente ser envolvidos no estudo daquilo que há de estar a acontecer por ali, até porque a avaliar por aquilo que acontecia antes do cessar-fogo entre a Renamo e o governo. 2 ou 3 vezes houve alguns ataques episódicos de indivíduos armados por Nampula, por Cabo Delgado, e a Renamo dizia que aquilo não somos nós. Mas, entretanto, aqueles que fazem suas análises com recurso à construção causa e efeito, logo diziam que é a Renamo, porque é a Renamo que está, entre aspas, em guerra com o governo. Mas parece que esse caso vem, pelo menos, nos dar alguma indicação de que a situação pode ser muito mais preocupante e problemática do que aquilo que nós poderíamos pensar de longe. E outro facto curioso é que, seja Mocimbo da Praia, o berço dessas insurreições armadas desta vez, Mocimbo da Praia, que está a 60, 70 quilômetros de Palma, que tem aquela projeção toda no âmbito da exploração de gás, e muitos desses jovens são desempregados. E como dizem vários economistas, a pior coisa que uma economia pode ter são pessoas sem nada a perder. Ou seja, aparece alguém a dinamizar, a doutrinar, com valores irrisórios, pode levar e mobilizar essas pessoas para atos de dimensões até incalculáveis para um Estado. Mas o que é que, na tua opinião, motiva ações de radicalização, porque é de facto uma radicalização que estamos a assistir num grupo de jovens, e logo em Mocimbo da Praia, Paredes Meias com Palma? Não, realmente, como diz, o Ericino diz muito bem, este é um assunto muito sério, que o Estado moçambicano deve levá-lo a peito, até porque traz elementos inéditos na história de violência que nós temos no nosso país, uma história longa, infelizmente, de violência, mas que não tem paralelo com este tipo de atos, porque são tipo de atos aparentemente sem uma liderança clara, sem uma reivindicação política publicamente conhecida, e, portanto, podem servir-se de qualquer pretexto para se propagar como fogo de um dia para o outro pelo país todo. Nós estamos numa região vulnerável a este tipo de fenómenos, o Oceano Índico, que está a fogo e ferro, desde a Somália, Quênia e um pouco Tanzânia, e, portanto, não estamos longe da área vulnerável a este tipo de ações. É algo mesmo inédito na história de Moçambique, este tipo de violência, em que num só dia aparecem 30 pessoas armadas e violentam uma cidade ao longo de 3 dias, sem que antes tenha sido sabido da sua existência nem das suas motivações políticas. Então, mas parece que é algo com alguma estrutura, com algum comando, seja ele aonde estiver, mas certamente que é algo profundamente preocupante. Bem diziam os colegas, a localização de Mocimbo da Praia é uma localização estratégica. Mocimbo da Praia é o último ponto de desdobramento para o projeto de gás de Palma. É ali onde, já agora, neste momento, onde há a pista de aterragem dos aviões, das avionetas que vão a Palma, é onde as pessoas se hospedam em direção a Palma. E, portanto, é um centro nevrálgico para o projeto de gás de Palma. Não penso que é por acaso que estas insurreições lá aparecem. Então, não temos ainda elementos materiais que nos permitam analisar com segurança o que se passa, mas o que se passou foi muito sério e muito assustador, porque este tipo de fenómenos, bem diziam os colegas, serve-se da pobreza, serve-se da ignorância. Um dos elementos capturados, dizia, eu ouvi ela falar na Rádio Moçambique ontem, sábado, ou sexta-feira, aliás,
Dizia que irmão foi contratado aí 2 semanas antes, o indivíduo que o contratou prometeu-lhe 2.000 meticais. Que quando chegasse a Mocimba da Praia ia receber 2.000 meticais. No caminho deu-lhe uma arma e largou-o na Mocimba. Ele foi ferido, assim foi capturado, quase solto ali, sem qualquer direção. Que mostra que são pessoas muito vulneráveis para a pobreza e, portanto, qualquer promessa, ainda que seja básica, podem muito bem cair nas fitas das promessas, mas penso que o ponto final é que não se pode menosprezar estes fenómenos. A região litoral de Moçambique foi uma região sempre problemática, mesmo em relação ao poder central. Desde o tempo da independência, não teve uma relação de muita adesão, mesmo ao Partido Frelimo, e o Partido Frelimo lidou sempre com alguma dificuldade naquela região. Logo no discurso inaugural do presidente Samora Machel, que levou a Maputo, um discurso histórico, houve elementos de exagero, de violência cultural contra aqueles povos. Sabemos que na zona litoral, em Angoche, por exemplo, já havia elites muito fortes, só para dar uma imagem, elites cujas esposas davam parto em Lisboa, no Hospital Alfredo da Costa. E essas elites foram muito mal lidadas com o poder. Em alguns casos, houve exageros em que foram forçados, imagina só, a criar leitões na zona muçulmana. Então, há questões de fundo que devem ser exploradas com cautela, como dizia o Ericino, envolvendo sociólogos, antropólogos, para verificar com toda a atenção o que é que se passa, o que é que pode incendiar aquela região, logo agora com a previsão de gás natural de Palma quase na porta de Moçambique a chegar. Então, eu penso que é uma questão muito séria, que tem que ser vista com muita cautela, mas também com muito vigor do nosso Estado. Da história das relações etno-religiosas do nosso país. Sim. Para todos os efeitos, há aquilo que é material, é visível. Este grupo tinha armas, arranjou as armas em algum lugar. Quem que financia este grupo? Quem que arma este grupo? Quem que treina este grupo? Porque, mesmo acreditando na história desse que foi capturado, foi encontrado, se a mim me entregar uma arma demais, eu não faço nada com uma arma. Não sou capaz de manipular uma arma e atacar um polícia treinado com uma arma. Porque nós estamos a falar de uma confrontação de minutos. Foram dias de confrontação. No primeiro dia, então, foi uma noite inteira de confrontação. E, pelos relatos, uma confrontação violenta. Ou seja, são pessoas treinadas para lidar com estes artefactos. Portanto, o que contraria a tese de alguma simplicidade no assunto. Há aqui, depois, o ataque simultâneo a 3 esquadras naquela noite indicia um comando, pelo menos uma estratégia militar. Portanto, só quem, de facto, domina isto. E ouvir a vossa opinião sobre... Indicia que isto é muito mais do que um movimento simples de um grupo de indivíduos que, por força de falta de emprego, decidiu se juntar e atacar. Exato. Tem um comando. O que diz Jeremias, o que acaba de dizer, o simples facto de terem atacado 3 esquadras em simultâneo é prova mais do que evidente de que possuem um comando operacional. Aquilo não pode ter sido mera coincidência. Esse é um ponto. Outro ponto, acho eu de considerar que outros pontos do país podem estar também em risco. No dia 25 de setembro deste ano, vimos em Quilimane um grupo de 8, 9 jovens, antigos militares, foram buscar da sua farda militar, afinal eles não a devolveram. Equiparam-se, de repente já estavam lá nas cerimônias oficiais e houve quem se apercebesse de que não eram militares, mas estavam trajados como tal. E eles referiram que sentem-se isolados, sentem-se esquecidos
Acho que é uma mensagem muito forte. Nós, a cada ano, temos jovens que ingressam no serviço militar obrigatório, temos jovens que são desmobilizados. Muitos desses jovens depois ficam como que perdidos, sem segmento, potencialmente estão ali disponíveis para negociar até 2.000 meticais, como esse jovem aqui, Tomás, se referiu. Mesmo é preocupante, talvez uma investigação multidisciplinar, com toda a urgência, poderia nos ajudar em termos de elementos. E é curioso que, até aqui, o único alvo são as autoridades policiais. Isso pode ser também sinal de que possuem uma certa estratégia, uma certa orientação, uma certa doutrina com as populações. Aparentemente tem uma relação quase neutra, mas entretanto o seu alvo são as autoridades, não só aparentemente para roubar as armas, mas também para tirar a vida aos próprios agentes. É mesmo preocupante a situação que o país está a tomar. E olhando por enquanto para Mocimboa da Praia, sua localização estratégica, talvez há que questionar se como país estamos ou não a efetuar avaliações de impacto social das explorações que estão a ser feitas ou para ser feitas. Há aquelas que decorrem da lei e são obrigatórias, investigação de impacto ambiental, tudo aquilo, mas entretanto a literatura relativa à indústria extrativa recomenda que sejam feitos estudos sobre o impacto social de explorações como aquelas que vamos ter por Palma. Acho isto muito relevante, sobretudo para um país que já está a começar a ter esses focos de insatisfação, de insurreição. Inevitavelmente, isso leva-nos a considerar, Palma está ali ao pé, considerar que estes processos, por exemplo, do próximo população a ser reassentada em Palma, deve ser sensível a este tipo de fenómenos, de modo que não seja mais um foco de insatisfação que possa alimentar este tipo de situações, mas seja, pelo contrário, um exemplo de como o desenvolvimento pode beneficiar as populações locais e dar-lhes o alento de que os recursos locais também lhes pertencem e podem deles beneficiar, e não apenas ver o comboio passar, como se ouve dizer. Eu acho que é mais um alerta para estes processos sociais em torno de grandes projetos econômicos, como vai ser este de Gás de Palma, em termos de que deve ser visto também como uma barreira para este tipo de radicalização da juventude, uma barreira para encorajar uma integração social e econômica das populações locais muito maior e não experimentarmos uma vez mais a tragédia de Tete, porque se for isso, então estaremos de facto a colocar o petróleo naquele capim. Ainda relacionado com isto, aquilo que nós dizemos no início, que as autoridades, o Salema em particular, e eu confirmei nesta reportagem do mandato, que sabiam deste assunto há algum tempo. E estas seitas tinham uma particularidade relativamente ao Islão. De acordo com o relato da reportagem do Frederico Mandato, entrevistando várias pessoas, permitia que as pessoas entrassem com um sapato na mesquita, o que os outros não fazem, permitia um conjunto de coisas que os outros não permitiam. Mas proibiam crianças de ir à escola, portanto, o único lugar onde podiam estudar era nas madraças. Os membros que integrassem esta seita eram proibidos de se relacionarem com os seus familiares. Ou seja, há elementos visíveis que, de acordo com os populares, tinham sido comunicados às autoridades. Esta inação das nossas autoridades em geral e dos nossos serviços secretos em particular, os nossos serviços de informação e segurança do Estado, estas práticas, esta forma de atuar, é uma forma que já é conhecida de outros grupos terroristas pelo mundo. E não é preciso ir por aí além. Eu vi na última semana, a National Geographic estava a dar um seriado que se chama, um título, O Estado, que é sobre o processo, as práticas do Estado Islâmico. É um seriado que mostra uma brutalidade naquelas organizações. Ou seja, sem ter ido lá, só de ver um amador como eu, de ver aquilo, identifica estas práticas comuns com o que se descreve
da atuação destes grupos que estão em Cabo Delgado? Quanto mais um especialista, um treinado em informação, de colha de informação, questões estratégicas. Pergunto, como foi possível fechar os olhos a tudo isto? Sim, e devo dizer que desses administradores com quem falei, um deles até foi militar. E é uma pessoa muito lida. Referiu-se com detalhe aquilo que poderia suceder com situações tais e não está aparentemente a passar muito tempo. Quanto aos nossos serviços secretos, essa é uma boa questão, Jeremias. Na verdade, é preocupante que o próprio Estado não se tenha antecipado, tendo agentes seus lá no terreno que captaram essa probabilidade, essa existência de foco já há bastante tempo, desde 2014, como disse a reportagem há pouco de Francisco Mandlado. Entretanto, é preocupante que aparentemente o Estado optou pelo não fazer por nada, até que tenhamos agora esses incidentes todos da Mocimba da Praia. Eu acho que é tempo de se pensar também na própria reforma do CIS, no próprio trabalho do CIS. Vemos aqui em Maputo, nas grandes capitais, agentes de serviço secreto disfarçados de ativistas já se envolverem em debates, em discussões com o objetivo de desviar as atenções, de estoar a coisa, ok? Mas, entretanto, talvez o trabalho do serviço secreto é mais profundo do que isso, é ir para lá onde há esses focos, trabalhar pela proteção do Estado, para evitar as situações tais e não outra forma de agir que talvez é até contrária àquilo que é um Estado de direito democrático. Mas eu coloco isto adicionando a leveza com que o presidente do município responde a estas perguntas, quando o repórter lhe pergunta, mas a população diz que há muito tempo vocês estão avisados, o que é que fizeram? Ah não, deportamos alguns elementos que eram estrangeiros e tudo mais aquilo. Ou seja, a impreparação para lidar com o fenómeno? Eu penso que sim, a impreparação pode ser colocada como uma das razões e também, se calhar, temos que considerar que pode ser não imediatamente fácil a um Estado que se prepara para ser uma sociedade tolerante, onde há liberdade religiosa, onde cada um pode rezar onde e como quiser. Um Estado assim constituído não pode, de forma leve, lançar-se contra cidadãos porque há suspeitas de que eles fazem isto, fazem aquilo. Então é uma situação também, para um Estado democrático, delicada. O Estado não pode, de forma autoritária, mandar fechar uma igreja, ou uma creche, ou uma madraça, ou uma mesquita, porque há suspeitas. Então, temos que colocar essa questão de que este é um Estado democrático, de liberdade religiosa. Havia suspeitas de violações graves, quando as crianças não vão à escola. Agora, quando há alguém que bloqueia crianças de ir à escola, é preciso que seja chamado, dizer qual é o seu plano. Quer dizer, esse é um Estado que promove a educação para todos e, portanto, não se pode bloquear a criança de ir para a escola. Esse é um caso concreto. De qualquer modo, corroboro com o apelo de que o Estado deve estar um pouco mais atuante, mas sempre nos limites de um Estado de direito democrático, não autoritário, que intervém a toda a força, porque depois seremos nós também a reclamar que o Estado está a exceder-se, liberdades individuais estão a ser cerceadas. Então, é uma situação, de certa forma, delicada para o Estado, sem, com isso, querer dizer que o Estado deve ficar de braços cruzados. Faça-o dentro da lei. Aliás, talvez deixar claro que eu concordo com Tomás Vera Mário. A solução não é o Estado mandar encerrar, fechar essas seitas, chamemos-lhe assim, até porque somos um Estado laico, com liberdade religiosa. Mas, entretanto, isso não pode ser justificação para nada se fazer. Em 2004, eu estagiei na Der Spiegel, na Alemanha. Nessa altura, um dos repórteres lá da editoria onde eu estava, a editoria internacional, apercebeu-se, soube de uma fonte de serviços secretos, de que havia algumas seitas pela Alemanha que até proibiam as crianças, diziam aos seus pais para não as levarem à escola. O próprio Der Spiegel organizou equipas por várias cidades alemãs
com câmaras ocultas, tudo isso, e foram ali aceitas como que aquele que vai para lá para rezar. Mas, entretanto, aquilo era uma investigação e, no fim, confirmou-se aquilo que tinha sido dito, foi publicada uma reportagem de capa com todo o detalhe. Entretanto, o que eu quero dizer, se um órgão de informação faz isso, por que com os serviços secretos também não podem investigar? Não estou a defender que se inserem em igrejas, mas não, que se investigue, que se apure, que se recolhe, que sejam recolhidas todas as evidências, para que depois aqueles elementos são contrários ao próprio Estado de Direito Democrático, como, por exemplo, proibir as crianças de ir à escola, ou insinuar atos contrários à própria liberdade, aí o Estado já iria agir, ponderando os interesses envolvidos. A liberdade religiosa não pode afetar direitos fundamentais dos cidadãos. Naturalmente. Esta coisa das seitas, nós estamos a falar agora porque há terrorismo, há indícios de terrorismo, mas há muitas por este país fora que fazem outro tipo de terrorismo. Sem dúvida, é verdade. Sim. Extorquindo literalmente os crentes. Sim. Até o ponto de afetar a sua subsistência. É verdade. As pessoas estão a entregar tudo. Sim. Exatamente. Sim. Isto é criminoso, sejamos. Estou de acordo. Isso é criminoso. Estou de acordo que sim. Há coisas onde o Estado não pode continuar a fechar os olhos, é preciso que haja uma intervenção relativamente a isto. Ainda agora no Brasil, uma reportagem que passava na Globo, de pessoas que foram extorquidas por uma igreja. Por acaso até também existe aqui. Entregaram tudo, até afetar a sua subsistência. Houve, no âmbito dos direitos difusos, houve uma organização que deu a causa no tribunal e as pessoas foram indemnizadas. Portanto, naquilo que foi possível provar... Recuperar. Sim, pelo menos provar que foi entregue, porque há pessoas que tiram do bolso, entregam e não é registrado em lado nenhum. Bom, Jeremias está a trazer um tema em si próprio que merece um debate. Porque, qual é a relação entre o Estado de Direito Democrático e situações de liberdades que ameaçam esse Estado de Direito Democrático? É preciso que isso seja debatido com seriedade, realmente, porque não se pode, a coberto da liberdade religiosa, colocar em causa a sobrevivência dos cidadãos. Não, tem que haver um limite em que devia ser um Estado. Tudo muito bem, a liberdade religiosa está aí, mas ela deve se conformar com a ordem constitucional dos direitos dos cidadãos e não, como bem diz Jeremias, em alguns momentos ser fonte de distorção do cidadão. E estou de acordo que isso é um debate por si próprio que tem que ser levantado em algum momento. E até de lavagem de dinheiros, enfim. Há muitas coisas há muito que se diga relativamente a muitas confissões religiosas aqui em Moçambique e o Estado não pode continuar em cima do muro relativamente a muitas delas, sem, obviamente, afetar a liberdade religiosa dos crentes relativamente a isso. Mas bem, vamos terminar por aqui. Nosso tempo já nos permite. Esses dois grandes assuntos acabaram nos ocupando o nosso programa. Mas vamos certamente continuar a acompanhar, sobretudo, este episódio no símbolo da praia, que tem muito ainda por esclarecer, sobretudo feito pelo Estado, ao nível, pelo menos, de hierarquias bem mais altas. Este silêncio não tem ajudado muito do ponto de vista de esclarecimento. Vamos terminar por aqui, na perspectiva, então, próximo domingo voltarmos a nos encontrar aqui neste mesmo espaço. Uma boa semana de trabalho a todos e até domingo.